Tudo bem com vocês? Sintam-se abraçados virtualmente pela tia, tá certo? Espero que esteja tudo bem com vocês. Bem, iniciando mais uma semana, né, com atividades, peço a vocês que quem não se inscreveu ainda no canal, se inscrevam. Continue acompanhando as atividades, realizando as atividades, postando no grupo do WhatsApp, tá certo? Bem, vamos lá. Hoje, na nossa primeira aula, nós vamos trazer o componente curricular de matemática. E hoje nós vamos falar de comparação de frações. Então, eu peço a vocês que acompanhem o slide da explicação. Qualquer coisa você pode ver no livro de vocês de matemática, na página 121, certo? Então, vamos acompanhar? Comparação de frações. Fração. Os termos da fração. Então, vamos lá. Aqui eu tenho a imagem. Aqui representa, gente, um inteiro, certo? A imagem inteira. Ela não foi dividida, ela não foi retirada nada. Então, é um inteiro. Aí eu tenho a fração 3 sobre 4. Esse 3, ele está representando o numerador, númerozinho de cima. E o 4 está representando o denominador, o número de baixo, certo? Aí aqui eu tenho o mesmo inteiro, só que ele está representado aqui. Eu tenho 3 partes que foram retiradas e 4 partes que foram divididas. Ó, foi dividida em 1, 2, 3, 4, meu denominador, e foram pintadas ou retiradas, né, 3 partes. Então, formou a fração 3 quartos. Frações com o mesmo denominador. Exemplo: a mãe de Diogo e Daniela fez um bolo de cenoura. Desse bolo, Diogo comeu 3 quartos e Daniela 1 quarto. Quem ficou com a maior parte? Então, vamos lá. Eu tenho duas frações aqui, certo? Tenho a representação delas. Prestem atenção, ela foi dividida em 4 partes. E um comeu 3 partes e o outro comeu apenas uma parte. Então, gente, quem aqui é maior? Aí eu vou representar essa imagem aqui. Essa imagem, eu representando ela em fração, vai ficar 3 sobre 4. Foi dividida em 4 partes, retirei 3 partes. 3 sobre 4. E nesta outra imagem, eu representando ela, vai ficar 1 sobre 4, porque ela foi dividida em 4 partes, eu tirei apenas 1. Quando a gente vai ver quem é a maior, nós vamos perceber que 3 sobre 4 é maior que 1 sobre 4, certo? Comparar significa analisar qual representa a maior ou menor quantidade ou se elas são iguais. Quando duas ou mais frações têm o mesmo denominador, a maior dessas frações é a que tem o maior numerador, ou seja, 3 é maior do que 1, né? Então, 3 sobre 4 é maior do que 1 sobre 4, certo? Frações com o mesmo numerador. Exemplo: a professora distribuiu 2 folhas de papel sulfite para Mário e Caio fizessem um trabalho. Caio usou 2 quartos de sua folha e Mário usou 2 terços da dele. Quem usou um pedaço maior de papel sulfite? Aí nós vamos representar. Aqui eu dividi a folha de Caio em 4 pedaços e tirei apenas 2, porque ele usou apenas 2 quartos. Já a folha de Mário, eu dividi em 3 partes e tirei 2, certo? Nós vamos perceber que as partes do inteiro que foi dividido em 3 são maiores que as partes do inteiro que foi dividido em 4. Ou seja, 2 terços é maior do que 2 quartos. Esse sinalzinho aqui a gente já aprendeu, né? É sinal de maior. Então, 2 terços é maior do que 2 quartos. Quando duas ou mais frações têm o mesmo numerador, 2, 2 aqui, ó.
A maior delas é a que tem o menor denominador. Quem é que tem o menor denominador? No caso aqui, é a de Mário. Então, 2/3 é maior do que 2/4, certo? Frações com numeradores e denominadores diferentes. Qual é a maior fração? Então, vamos analisar. Eu tenho aqui a fração 3/4 e a fração 5/6. Para compará-las, primeiro devemos reduzi-las ao menor denominador comum. Aí a gente vai fazer aqui ao lado. Como é que eu faço isso? Eu coloco o 4, no caso, e o 6, certo? Que são os meus denominadores, o 4 e o 6. E vou fazer aquela regrinha, tá bom? Aí eu vou, no caso, dividir por 2. 4 dividido por 2 dá 2. 6 dividido por 2 dá 3. Aí agora, eu vou continuar dividindo por 2. 2 dividido por 2 dá 1. Como o 3 não dá para me dividir por 2, eu vou repetir o 3 aqui. Aí agora, eu vou dividir o 3 por 3. Então, vai ficar, e vou repetir o 1 e vou dividir aqui. Vai dar 1. 3 dividido por 3, 1. O meu MC vai ser referente a quê? 2 vezes 2 vezes 3, ó. A regrinha. MMC de 4 e 6 vai ser igual a 2 vezes 2 vezes 3. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. Então, o meu MMC será 12. Então, eu coloco aqui, certo? 3/4 vai ser igual a 12 dividido por 4 vezes 3. 12 dividido por 4 é 3. 3 vezes 3 dá 9. E vou pegar o meu resultadozinho do MMC que está aqui e vou repetir aqui. Então, vai ficar 9/12. A mesma coisa eu vou fazer com a minha outra fração. Aí vai ficar 12 dividido por 6 vezes 5. 12 dividido por 6 dá 2. 2 vezes 5 dá 10. E vou repetir o meu 12 aqui. 10/12. Então, eu vou ter 3/4 vai ser igual a 9/12. E 5/6 vai ser igual a 10/12. Então, gente, 10/12 é maior do que 9/12. Quando duas ou mais frações têm numeradores e denominadores diferentes, devemos reduzi-las ao mesmo denominador e depois compará-las. Quando eu digo reduzi-las ao mesmo denominador, eu preciso tirar o meu MMC, certo? Dos meus denominadores. Foi o caso que a gente fez aqui. Encontramos o denominador 12. Por isso que elas aqui ficaram com o denominador igual, certo? Comparando frações. Exercício. Joaquim e José ganharam uma barra grande de chocolate delícia cada um. Joaquim comeu 3/8 da barra que recebeu e José comeu 5/8. Qual dos dois comeu mais? Vou fazer a minha representação aqui da fração de Joaquim. Tem uma barra de chocolate, dividi ela em 8 pedaços e retirei apenas 3. Represento ela 3/8. A mesma coisa eu vou fazer com a barra de chocolate de José. Dividi ela em 8 partes, só que dela eu tirei 5, porque ele comeu 5. Eu vou perceber que 3/8 é menor do que 5/8, certo? Lê-se, 3/8 é menor que 5/8. Ou
5/8 é maior do que 3/8. Tanto eu posso ler dessa forma, como eu posso ler dessa forma, certo? Comparações de frações que têm o mesmo denominador. Quando duas ou mais frações possuem o mesmo denominador, a maior delas é a que possui o maior numerador, por exemplo. Aí eu tenho aqui alguns exemplos para a gente ver. Eu tenho 3/5 e 1/5. Como eu sei que 3 é maior do que 1 e é o meu numerador, então eu já posso dizer que 3/5 é maior do que 1/5, porque os meus denominadores são iguais e o meu numerador aqui é maior. Então, eu vou ler 3/5 é maior que 1/5. Aqui o outro exemplo. 7/9 e 5/9. Lê-se 7/9 é maior que 5/9. Depois eu tenho 13/20 e 7/20. Lê-se 13/20 é maior que 7/20. Evidentemente, também podemos escrever as desigualdades entre as frações acima da seguinte maneira. Eu tenho 1/5 é menor que 3/5. Então, eu posso ler 1/5 é menor que 3/5. Nas mesmas frações aqui, eu posso ler também 5/9 é menor que 7/9. Ou eu posso ler 7/20 é menor que 13/20. Bem, como atividade, vocês irão realizar a página 122 do livro de vocês, certo? Aí vocês vão realizar sozinhos. Escreva 3 frações menores que 8/7. Essa é a primeira questão. Na segunda diz assim: represente 3 frações maiores que 3/10. Terceira questão. Qual é a quantidade maior? 3/4 quilos de peixe ou 2/3 quilos de peixe? Nessa questão aí, lembrando que vocês terão que tirar o MMC do denominador, tá certo? No caso aí, será o denominador 4 e o denominador 3, certo? Quarta questão. Escreva as frações abaixo em ordem crescente, usando o sinal de menor que. Então, tem aí no retângulozinho algumas frações. Então, você vai colocar a fração e vai colocar o sinal menor que. Aí, outra fração, menor que. Depois, na quinta questão, vocês irão fazer o contrário. Escreva as frações abaixo em ordem decrescente, usando os símbolos de maior que. A mesma coisa, só que agora é na ordem decrescente, certo? Então, boa atividade, tá certo? Espero que todos consigam fazer, tá bom? Se tiver alguma dúvida, como eu falei, reveja um livro, olha a aula novamente no slide ou pesquisa em outra aula, também não tem problema. Pode me chamar no privado se quiserem, fiquem à vontade, tá bom? Então, até a nossa próxima aula. Bem, e para dar continuidade à nossa aula, eu trago para vocês o componente curricular de História. Hoje nós vamos falar sobre as primeiras expedições. Então, eu peço a vocês que, com atenção, acompanhem o slide, tá certo? Falando um pouquinho de cada uma das expedições, certo? Então, acompanhe. Expedições exploradoras e colonizadoras. Portugal não colonizou o Brasil logo que o descobriu. Eles não acharam aqui logo no início o que procuravam,
ouro, prata, pedras preciosas, especiarias. Eles não podiam fazer comércio com os índios não eram comerciantes. Por isso, eles só tomaram posse do Brasil e foram embora. Assim, o Brasil pertencia a Portugal, outros países não poderiam tirar riquezas daqui ou enviar moradores. Mas logo, o governo português mandou expedições para descobrir o que havia na nova terra. A primeira expedição exploradora foi em 1501, comandada por Gaspar de Lemos. Verificou que o Brasil não era uma ilha e passou a chamá-la de Terra de Santa Cruz. Descobriu a existência do pau-brasil. Deu nome a acidentes geográficos, Cabo Frio, Cabo de São Roque, etc. Foi acompanhado por Américo Vespúcio. Aqui é o mapa, parte do mapa mundi português na época de 1502. A segunda expedição exploradora foi em 1503, comandada por Gonçalo Coelho. Tentava encontrar riquezas, mas não encontrou ouro e metais preciosos. Criou feitorias, depósitos para mercadorias, principalmente o pau-brasil. Expedições guarda-costas em 1516 e 1526. Comandadas por Cristóvão Jacques, foram organizadas para combater os franceses e holandeses que roubavam pau-brasil do nosso litoral. Aqui nós estamos vendo a imagem dos índios, trabalhando, explorando aqui o pau-brasil, que era a única riqueza que eles encontraram, naquela época. Expedição colonizadora, 1530. Veio para iniciar a colonização do Brasil. Iniciou as plantações de cana-de-açúcar, fundou a vila de São Vicente em 1532, trouxe sementes de plantas, animais domésticos e ferramentas. Expedição colonizadora, 1530. Trouxe pessoas para fundarem cidades, cultivarem a terra e defendê-la dos franceses e holandeses. Aqui eu trouxe para vocês um mapa desse território do Brasil na época de 1500, a Mata Atlântica, certo? E aqui a gente está vendo a Mata Atlântica no ano de 2007. Olha a diferença, como ela já foi bastante devastada, do período de 1500 até 2007. Imagine nos dias atuais. Estimativas apontam que 12% do território nacional era coberto pelo Mata Atlântica. Da floresta existente em 1500, apenas 8% sobrevive. Essa fonte aqui foi do SOS Mata Atlântica. Bem, e agora como atividade, nós vamos lá para a página 146. Lembrando a vocês que no livro de História, vocês podem ler o texto da página 143, 144 e 145, certo? Mas como atividade, nós vamos fazer agora a página 146. Então, se quiser dar uma pausazinha aí no vídeo, dá uma pausa para realizar a atividade, depois a gente só confere se acertaram ou não, tá certo? Então, dá uma pausazinha aí. Bem, acredito que todos já realizaram a atividade, então vamos lá. Primeira questão, diz assim: quais foram os comandantes das expedições abaixo? A primeira expedição que eu tenho aí é a expedição colonizadora. Na expedição colonizadora, gente, quem era o comandante dela era o Martim Afonso de Souza. Lembrando que nome de pessoa com letra maiúscula, tá certo? Depois eu tenho a expedição guarda-costas. Quem era o comandante? Era Cristóvão Jacques.
Depois eu tenho a primeira expedição exploradora. Quem estava à frente, comandando, era Gaspar de Lemos. Na segunda questão diz assim: o pau-brasil, cujo lucro era considerável, despertava grande interesse nos europeus, principalmente nos franceses, que passaram a realizar excursões ao nosso litoral. Essa ameaça constante com a presença de corsários fez com que Portugal organizasse um sistema de defesa e proteção. Quem eram os corsários? Os corsários, no caso, gente, eram piratas a serviços de um rei, certo? Essa é a resposta. Terceira questão. Leia os nomes a seguir e circule apenas os acidentes geográficos que foram nomeados por Gaspar de Lemos. Então, eu vou ter aí vários nomes. Quais que vocês irão circular? Vocês irão circular os seguintes: Rio de Janeiro, Baía de Todos os Santos, Cabo de Santo Agostinho, Rio São Francisco e Cabo de São Roque. Então, esses vocês irão circular, tá certo? Agora, vocês vão lá para a página 148. Na página 148, diz assim: Portugal resolveu mudar de atitude em relação ao Brasil. Em vez de mandar expedições exploradoras temporárias, enviou em 1530 uma expedição colonizadora, porque o governo português mudou de atitude em relação à colonização do Brasil. Por que é que, de repente, Portugal mudou de ideia? Porque o comércio português entrou em decadência nas Índias e, nessa época, a Espanha já havia descoberto o ouro em suas colônias americanas. Então, essa será a resposta, ok? Sétima questão. Organize as sílabas e descubra o que Martim Afonso de Souza trouxe em sua expedição. Então, vocês irão organizar aí. Então, a primeira palavra que eu vou encontrar, instrumentos agrícolas. Depois eu vou encontrar colonos. Depois, plantas. Depois, sementes. E depois, animais domésticos. Oitava questão. A segunda expedição exploradora, comandada por Gonçalo Coelho, tinha como objetivo descobrir ouro e metais preciosos e chegou ao Brasil na ilha de São José, que mais tarde foi chamada de Fernando de Noronha. Pesquise sobre a ilha de Fernando de Noronha e registre abaixo o que mais lhe chamou a atenção. Então, isso aí é pessoal. Vocês sabem que Fernando de Noronha é um ponto até turístico aqui do Brasil, né? Então, vocês vão pesquisar sobre essa ilha e vão escrever o que mais lhe chamaram a atenção, tá certo? Nona questão. Leia e marque um X na resposta correta sobre o período pré-colonial. Aí eu tenho anos em que os indígenas dominavam todo o território brasileiro. Você acha que é isso? Você marca o X. Foram os 30 anos após a chegada dos portugueses, quando Portugal colocou o Brasil em segundo plano em sua política. Se você acha que isso é correto também, marca o X. E vocês irão realizar como atividade de casa a página 147 e a página 149, certo? Vou só explicar para vocês. Na página 147 diz assim: quais os objetivos da expedição colonizadora? Vocês vão pesquisar lá no texto de vocês. Qual era o objetivo? Quinta questão. Relacione corretamente. Quando for primeira expedição, você vai colocar o número 1. Quando for segunda expedição, número 2.
Quando for expedição guarda-costas, você vai colocar o número 3. E quando for expedição colonizadora, o número 4, certo? Lá na página 149, diz assim: complete as frases e, em seguida, localize no diagrama as palavras que você usou. Então, tem 4 itens aí, A, B, C e D. Vocês irão ler a frase e irão completá-la com o que for necessário. E depois, as palavras que vocês usaram aí para completar essas frases, vocês irão procurar no diagrama, certo? Então, gente, boa atividade, bons estudos. Se tiver alguma dificuldade, lê o texto no livro, revê o vídeo, tá certo? Mas realizem a atividade de vocês, tá bom? Então, até logo! Bem, e para finalizar nossa aula de hoje, trago para vocês o componente curricular de artes. Espero que todos estejam aí com o livro de artes em mãos, tá certo? Lá na página 61, nós vamos ver o conteúdo de música e dança, o conteúdo que nós vamos trabalhar hoje. Nós vamos perceber que na dança existem vários estilos, certo? Existe a dança solo, existe a dança em dupla, existe a dança em grupo, tá certo? Então, a gente vai conhecer um pouquinho de cada uma. Então, eu peço a vocês que acompanhem a nossa aula através dos slides, tá certo? Prestem atenção para que a gente possa saber resolver direitinho a nossa atividade depois, tá bom? Então, acompanhe. Música e dança. Música e dança estão juntas em muitos momentos. Isso porque a dança, em geral, é a execução de movimentos que procuram expressar sentimentos num ritmo semelhante ao da música. A música e a dança podem ser executadas para divertimentos, em cerimônias, como manifestação artística, etc. Assim, podemos dizer que música e dança, quando em conjunto, podem ser realizadas quanto ao modo de dança, a origem e a finalidade. Em relação ao modo de dança, há as danças solo, em que o dançarino executa a dança sozinho, em dupla, em que a dança é executada com pares de dançarinos, e em grupo, em que a dança é executada por grupos de dançarinos. Modo de dança. Aqui eu trago para vocês as imagens de uma dança solo, aqui a representação do balé, né? Em dupla, também aqui uma representação do balé. E em grupo, a representação aqui de uma quadrilha, né? Quadrilha junina. Em relação à origem da dança, há danças de origem folclórica, são as danças preservadas pela sua popularidade nos diversos grupos sociais. Tem a dança histórica, são as danças conhecidas por meio da pesquisa. Tem a dança cerimonial, são as danças mantidas em contextos de cerimônia ou rituais. Tem a dança étnica, são as danças conservadas por grupo étnico ou numa determinada área geográfica. Em relação à finalidade da dança, há as danças como características cênica ou performáticas, são danças que representam ou expressam sentimentos ou situações. Sociais, são as danças executadas em busca de interação no grupo de pessoas. Religiosas, são danças executadas como forma de expressão à religião. Coreografadas, são danças cujas movimentações e passos foram ensaiados para compor a dança e executadas em momentos de contextualização. Bem, e como atividade, vocês irão realizar 2 páginas, a página 62 e a página 63. Na página 62, a primeira questão diz assim:
Escreva um exemplo de dança que represente cada um dos sentimentos indicados abaixo. Aí os sentimentos que tem aqui são amor, tristeza, felicidade e medo. Gente, isso é pessoal. As respostas serão pessoais, porque às vezes nós podemos escutar uma música que para mim me transmite tristeza. Para outra pessoa, talvez não traga o sentimento de tristeza, e sim de alegria, de felicidade. Isso é algo pessoal, certo? Então, todas as respostas são pessoais. Segunda questão. Pesquise, recorte ou imprima e cole uma imagem de dança executada em cada uma das situações descritas. Então, vocês irão procurar uma dança que seja de manifestação artística, uma dança que seja de forma de divertimento e uma dança que seja de forma de cerimônia, certo? Terceira questão da página 63. Desenhe imagens que representem cada um dos modos de dança indicado. Aí eu vou ter, vocês irão desenhar, né? Uma dança solo, uma dança em dupla e uma dança em grupo, certo? Também é pessoal, cada um vai desenhar da sua forma. Quarta questão. Experimente formas de dançar e depois escreva seus sentimentos durante a execução das danças. Aí você vai tentar fazer uma dança solo, você dançando sozinho. Depois você vai chamar alguém para dançar com você. Pode ser alguém da sua casa, o seu pai, sua mãe, seu irmão, sua prima, sua tia, não sei. Você vai pedir alguém para dançar com você. E depois você vai fazer uma dança em grupo. Aí reúne a família todinha e faz uma dança em grupo. E vocês irão escrever os sentimentos que vocês sentiram ao realizar essa dança. Tá certo? Quinta questão. Pesquise e escreva exemplos de situações nas quais você já tenha visto danças de acordo com cada finalidade indicada. Você já viu uma dança cênica ou performática? Uma dança social? Uma dança religiosa, dança profética, pode ser chamada também, né? E uma dança coreografada? Aí você irá escrever, certo? Então, boa atividade, bons estudos, tá certo? E não se esqueça, gente, se inscrevam no canal. Quem ainda não se inscreveu, se inscreva no canal para estar acompanhando todos os dias suas aulas diretamente do canal, tá bom? Então, até logo. Um abraço aí para todos, saudades de todos, mas logo, logo vai passar, tá? Tchau!